Salve, salve pessoal! Eu sou o professor Alexandre Teixeira e, como prometido, estou gravando esse vídeo para corrigir uma questão sobre receita corrente líquida, né? Um conteúdo importante aí que faz parte do estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que basicamente vem inserido no Programa de Administração Financeira e Orçamentária. Eu resolvi fazer essa questão e gravar esse vídeo porque tem algumas novidades, né, que foram inseridas pelas emendas constitucionais 86, 100 e 105, que de alguma forma afetaram o cálculo da receita corrente líquida. Então, basicamente, a gente vai trabalhar, claro, né, toda essa teoria envolvendo o cálculo da receita corrente líquida e também o impacto dessas alterações. Então, essa questão, ela realmente traz novidades, é uma questão bem importante. Então, se você fez a questão ou não fez, né, e está aqui acompanhando a correção, não deixe de prestar atenção em todos os detalhes, porque são esses detalhes que serão cobrados na sua prova, perfeito? Antes de começar a correção, queria pedir um favor, uma ajuda, né? Eu estou precisando de novos inscritos no meu canal do YouTube, preciso completar pelo menos 1000 inscritos para conseguir transmitir aulas ao vivo, né, através de lives. Então, quem puder compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, pedir para alguém se inscreva também no meu canal, né? E eu vou tentar retribuir todo esse carinho aí com novos vídeos, né, com novas aulas, para que vocês realmente consigam, de fato, ter sucesso no concurso aí que vocês almejam, né? E cada dia mais os concursos vêm aprofundando muito nas questões, principalmente nas questões discursivas, né? E receita corrente líquida cai direto em provas discursivas. Então é por isso que eu resolvi trabalhar esse ponto. Então vamos lá, não vamos perder mais tempo não, vamos lá para a correção dessa importante questão. Bom, então agora vamos só fazer uma visualização, né, de como fica esse quadro do demonstrativo da receita corrente líquida. É importante a gente destacar, né, com base do MDF, o MDF, o Manual de Demonstrativos Fiscais, que estabelecem essas regras para a elaboração aí do demonstrativo da receita corrente líquida. Então, nos municípios, tá, gente? Vamos começar pelo mais fácil. Nos municípios, pega todas as receitas correntes, todas, tá, gente? Sem exceção, devem ser introduzidas. E aí vai ter que tirar como dedução a contribuição do servidor para o plano de previdência. Lembrar que é só do servidor, a patronal ela não é deduzida. A compensação financeira entre os regimes de previdência. E a dedução da receita para a formação do Fundeb, que é aquele Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, tudo aquilo que o governo deduz para formar o fundo, porque como é que funciona esse fundo? Todo mundo contribui para esse fundo e depois esse valor é transferido. Esse valor é rateado, né, entre os entes com base no número de matrículas na educação básica. Então, quem tem mais matrículas recebem mais recursos. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? Um ente contribuir, que seria essa dedução, com valor menor do que ele recebe, ou vice-versa, depende do número de matrículas. Quanto maior o número de matrículas na educação básica, maior vai ser o valor do repasse. Mas a dedução, ela é 20%, né, hoje, atualmente, nessa regra do Fundeb atual, não o novo que vai surgir a partir de 2021, é 20% de alguns impostos. Então, isso é feito pelo município e pelo Estado, tá bom? Bom, o Estado, basicamente, é a mesma coisa do município, olha lá, dedução da receita para a formação do Fundeb, compensação financeira entre os regimes de previdência, contribuição do servidor para o plano de previdência e também as transferências constitucionais e legais. Porque, né, o município ele não é obrigado a transferir nada para outros entes, né, por determinação constitucional e legal. Já o Estado não, ele tem cota parte do IPVA, ICMS e outras transferências legais que têm que ser realizadas. Então tem que ser deduzidas da receita corrente líquida do Estado. Já a União, tá, gente? A União ela é mais complexa, ela tem algumas outras deduções, né, que a gente tem que estar visualizando aqui, olha só. Então, transferências constitucionais e legais, como o Estado, contribuição do servidor para o plano de previdência, como também os outros entes, compensação financeira entre os regimes de previdência também. E aí, por exemplo, o INSS só é aplicado à União, que é o regime geral, né? Então, toda a contribuição dos empregadores e dos trabalhadores
E olha que nesse caso, nessa contribuição do trabalhador, do empregador também tem que ser deduzida, né? Mas só vale para a União, né? Porque o INSS, a Seguridade Social, o regime geral, só é aplicado à União. Mesma coisa para os militares, né? Só tem militar na União. Então essa contribuição dos militares para o custeio também tem que ser deduzido. E o próprio MDF, ele deixa bem claro, não se deve, apesar da União contribuir para o Fundeb, essa contribuição ela não deve ser deduzida das receitas correntes, tá bom? A dedução da receita do Fundeb é só para estados e municípios. A União ela contribui, mas o MDF deixa bem claro que a União não deduz do cálculo da receita corrente efetivamente. E aí você vai chegar aqui na receita corrente líquida. Então tem que lembrar desse quadro e dessas deduções, perfeito? Então isso valeu, essa regra aí era a regra geral, né, sempre utilizada nas questões, só que agora, né, o MDF para 2020 e o MDF para 2021 já colocou essas novas deduções, mas olha só que detalhe, primeira coisa que tem que lembrar, não tem para a União, por quê? Porque na verdade é a União que transfere esses recursos, tá? Então não tem para a União quando transfere esses recursos está lá como despesa da União e não como dedução da receita, tá? Tá na parte da despesa. Então por isso que não é deduzida para a União. Agora estados e municípios recebem esses recursos, dessas transferências obrigatórias provenientes de emendas individuais e de bancada. Então entra como receita corrente, pode entrar lá como transferência corrente. Então tem que ser deduzido. Então é isso que a gente tem que visualizar aqui, né? E aí conforme está disponibilizado no MDF, que é esse Manual de Demonstrativos Fiscais, que eu recomendei lá abaixo, né, da 11ª edição para leitura. Então nesse caso, tem que tirar, para se chegar no limite, na RCL ajustada só para calcular o endividamento, e essa regra aqui valia, né, na nossa questão para o cálculo da dívida consolidada líquida, as emendas individuais. Então tira lá o valor transferido das emendas individuais, vai se chegar na receita corrente líquida ajustada só para calcular o limite com endividamento. E aí depois, para calcular o limite com despesa de pessoal, além das emendas individuais, também pode tirar as emendas de bancada. Então aquele valor transferido para as emendas de bancada também entra como dedução, mas somente para calcular a despesa com pessoal. E essa regra vale tanto para Estado, como também para municípios e não vale para a União. Então tem que ficar atento, gente. Como é que pode, né? Mas tem essa novidade aí. Então, pessoal, passei detalhado, né, esse cálculo da receita corrente líquida, atualizado, para que vocês gabaritem as questões, né? Caia uma questão discursiva igual a essa, nossa, eu vou ficar super feliz, porque com certeza vai fazer um diferencial muito grande. Então agora já sabe que para estados e municípios tem que tirar as transferências obrigatórias provenientes de emendas, mas cuidado, o endividamento tira só as emendas individuais. Para o limite com despesa de pessoal, tira as individuais e de bancada. Então, é complicado? Mas tem que ficar atento, né, a esses detalhes novos aí das questões, perfeito? E lembrar do detalhe do Fundeb, né? Dedução para a formação do Fundeb é só para estados e municípios. A União não tem dedução, porque ela bota isso daí como despesa lá no seu orçamento, né? Então não tem dedução, tem na verdade uma despesa da União para contribuir para o Fundeb, então por isso que não é deduzido lá do cálculo da receita corrente líquida. Isso está bem claro, tá, gente, no MDF, não sou eu que estou criando nada disso não, eu estou só trazendo para vocês conhecimentos que são na verdade fixados pelo Tesouro Nacional, que tem esse poder, né, essa incumbência de estabelecer as regras para elaboração e cálculo da receita corrente líquida, perfeito? Então fica atento a isso. Bom, então agora finalmente, né, a gente chegou na resolução da questão. Desculpa a demora, né, mas é porque eu precisava passar esses conhecimentos para vocês antes da resolução da questão. Claro que é importante a resolução da questão, sim, vai ajudar até a fixar o que eu passei, mas o conhecimento era mais importante. Então, receita de impostos entra, né, é uma receita corrente, então vai entrar. Recebimento de garantias financeiras não vai entrar, tá, gente? Porque é uma receita extra-orçamentária, não entra, tá? Então essa aqui entra, né? Sim, essa aqui não. Receita com operação de crédito é uma receita de capital, não vai entrar.
Contribuição do servidor para o plano de previdência. Tinha que lembrar que a contribuição do servidor é uma dedução, então vai entrar como dedução, tá? Transferências correntes recebidas. Entra, né? É uma receita corrente. Agora, cuidado, né? Aqui tem até uma observação, ó. Essa observação 1 aqui, que basicamente, né, são aquelas transferências obrigatórias que vão ter que ser deduzidas dependendo do cálculo que você vai fazer, tá bom? Também era o segredo maior dessa questão, né? Aqui estava o segredo maior. Compensação financeira entre os regimes de previdência, já sabe que é uma dedução. Receita com venda de imóveis, nesse caso aqui é uma receita de capital, não vai entrar. Receita de contribuições é uma receita corrente, vai entrar. Transferências constitucionais e legais para municípios. Como a gente está calculando do Estado, né? Essas transferências para municípios entra como dedução, né? Então tem que colocar lá como dedução. Receita de aluguel. Tem que lembrar que receita de aluguel é uma receita patrimonial, então uma receita corrente. Teria que adicionar. Então essa aqui entra também, né? Botar aqui o sim nas que efetivamente entram. Receita de serviços também é uma receita corrente, né? Então também vai entrar. Então, beleza, a gente tem as deduções e temos definidos aí quais são as receitas que devem compor a receita corrente líquida. E lembrar que essa dedução da receita para a formação do Fundeb, ela também tem que entrar. Então, nesse caso, só que como dedução, né? Vai entrar como dedução aí do cálculo da receita corrente líquida do Estado, tá bom? Então, são informações úteis aí para a gente conseguir classificar corretamente tudo isso e verificar o que deveria ser computado. E aí, gente, está aqui, ó, observação 1, né, que está lá nas transferências correntes recebidas, que uma parte delas, esses 6 milhões aqui, ó, eram relativas às emendas individuais. Então, nesse caso aqui, ó, tem que tirar para cálculo do limite com endividamento e também com despesa de pessoal. Então, esse daqui tem que ser deduzido para cálculo com despesa de pessoal e também, ó, cálculo nesse caso aqui já vou colocar, né, que a gente teria que calcular aí a dívida consolidada líquida, né, do limite com dívida consolidada líquida, teria que ser deduzido da receita corrente líquida. E as transferências obrigatórias recebidas, nesse caso, né, de bancada, só vai ser excluída da receita corrente líquida para o cálculo do limite com despesa de pessoal, tá bom? Então era outra informação importante. Então, para calcular lá o valor da receita corrente líquida do Estado, o limite total de gasto com despesa do Estado, o limite de gasto total com dívida consolidada, o que a gente teria que fazer? Então a gente já fez aí a separação, então basicamente, né, só somar e tirar as deduções. Então é só somar lá a receita de impostos, transferências correntes recebidas, receitas de contribuição, receitas de aluguel, receitas de serviço. Soma tudo. E aí depois vai tirando as deduções, contribuições do servidor para o plano de previdência, compensação financeira entre os regimes de previdências e as transferências constitucionais e legais para municípios e a dedução da receita para a formação do Fundeb. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar na receita corrente líquida. 750 milhões a receita corrente líquida desse Estado, né? Lembrar que é Estado. Agora, muita gente aqui pode ter errado, né? Porque pegou esses 750 milhões e aplicou lá os limites, né? E se chegou lá no resultado. Mas aí, né, gente, teria que ajustar para calcular os limites. Então, teria que tirar, no caso específico, as emendas individuais para chegar na receita corrente líquida ajustada e tirar as emendas de bancada para chegar na segunda receita corrente líquida ajustada. Então essa aqui vai ser usada para dívida consolidada líquida e essa aqui vai ser usada para despesa, o limite com despesa de pessoal, perfeito? Então para calcular os limites, tá, gente, tem que lembrar dos limites. E aí a outra parte do estudo, né, da lei de responsabilidade fiscal. Então no caso específico da despesa, do gasto total com despesa do Estado, né, o limite é 60%. Então, pegaria 60% da
RCL ajustada, tirando, né, as transferências que os valores foram recebidos pelas emendas individuais e de bancada, obrigatórias, né? Aí daria esse valor aqui de 442 milhões e 200 mil. E no caso específico da dívida consolidada líquida, aí já pega o valor, né, de 744 mil. Nesse caso específico, só pode tirar o valor de transferências individuais. Então, o limite da dívida consolidada do Estado é 2 vezes a receita corrente líquida ou 200%, né, conforme a resolução do Senado Federal. Então, vai dar o dobro, né, que vai dar, nesse caso específico, 1.488 milhões. Então, tá aí, tá, gente? O gabarito da questão. E eu tenho certeza que muita gente errou, mas também muita gente acertou porque já estava antenado com essas informações. Então, pessoal, tá aí, né? Cumpri o prometido, resolvi a questão. E vocês perceberam ali que realmente não é fácil, né? Tem vários detalhes para acertar uma questão dessa, mas quem acerta uma questão dessa tem essa diferença lá na hora da lista, né, dos classificados, né? Porque com certeza vai fazer uma diferença muito grande. Então, meu objetivo aqui foi ajudar, né? Foi alertar para essa alteração, né, importante aí no cálculo da receita corrente líquida. Pedir encarecidamente que me sigam aí nas redes sociais, né, Prof. Alexandre Teixeira, meu Instagram, e principalmente se inscrever no meu canal do YouTube, né, Professor Alexandre Teixeira. Quem puder compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, eu agradeço muito, porque eu preciso complementar lá 1.000 inscritos para começar a fazer as lives. Um abraço para todos, força nesse momento difícil que a gente vai superar, sucesso e bons estudos!